Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao 5º episódio dessa série de encontros sobre escolas literárias. Eu sou o professor Vitor Valente da Litera e nossa ficha de hoje é sobre o arcadismo. Veremos seu contexto histórico, características gerais e principais autores. Separe o seu material e bora para a aula! O arcadismo é uma escola artística desenvolvida ao longo do século XVIII. A crise religiosa vivida pela Europa vai pouco a pouco perdendo força, enquanto o desenvolvimento científico passa a ganhar cada vez mais espaço. Estamos no chamado século das luzes e do enciclopedismo, no aspecto político, do despotismo esclarecido. Grandes nomes do pensamento humano das mais diversas áreas, como Immanuel Kant na filosofia e Isaac Newton na física, reestabelecem a razão como parâmetro para a interpretação do mundo e para a condução da vida e do Estado. A Grécia e a Roma clássicas retornam como modelo a ser seguido, o que faz com que o período também seja chamado de neoclassicismo. O próprio nome arcadismo é uma homenagem à Arcádia, região grega famosa por ter sido habitada por pastores poetas. A literatura árcade, aliás, entenderá ser a natureza o ideal de felicidade a ser alcançado, distante das relações de aparências e das futilidades típicas da vida urbana. A arte buscava a clareza e a simplicidade. Daí a adoção de uma linguagem mais simples, bem diferente do rebuscamento barroco. O bucolismo, a valorização da vida no campo, era visto na utilização de lugares comuns, clichês, facilmente encontrados nos poemas desse período. O rouxinol a cantar, a sombra do cipreste, um riacho, o vento a soprar. Tais elementos compunham a atmosfera da poesia árcade na maior parte dos casos, e tal característica ficou conhecida como convencionalismo. Os autores pertencentes à burguesia colocavam-se no lugar de pastores a cantar seu amor por uma pastora. Para isso, adotavam pseudônimos gregos e latinos, por meio dos quais se declaravam as suas amadas. 5 traços da cultura helênica norteavam o pensamento neoclássico e se faziam presentes em diversos textos. Primeiro, o fulgere urbem, a fuga da cidade. O ambiente urbano era visto como espaço hostil e por isso deveria ser evitado. Em segundo lugar, o locus amoenus, o lugar amoroso. Em um ambiente rural, de clima ameno, o eu lírico poderia encontrar sua pastora e viver a plenitude do amor. Havia ainda o carpe diem, traduzido literalmente por colher o dia. No contexto árcade, representava aproveitar o presente e os seus prazeres, em especial a beleza da juventude. Nesse ambiente bucólico e amoroso, vigorava a simplicidade, e daí surgia áurea mediocritas, a mediocridade áurea. Esse princípio defendia que apenas uma vida simples poderia ser satisfatória. Para isso, era necessário o inutilia truncat, ou seja, cortar o inútil, que seriam todas as futilidades da vida urbana. Em Portugal, que passava pelo marcante governo do Marquês de Pombal, merece destaque a obra de Bocage, cujo pseudônimo era Eumano Sadino. Autor de sonetos, esse poeta transitou pelo arcadismo tradicional e foi até a poesia erótica. Ao fim da vida, construiu também uma obra chamada de pré-romântica, em que o locus amoenus dá lugar ao chamado locus horrendos, marcado pela ausência da pastora amada e pela desconstrução da beleza bucólica, dando lugar a uma natureza sombria e assustadora. No Brasil, a grande produção árcade se concentra em Minas Gerais, que passava pela sua inconfidência. Cabe especial reconhecimento a Manuel Antônio Gonzaga, pseudônimo Dirceu.
Sendo preso como um dos inconfidentes, esse episódio da história brasileira marcará a obra do autor. Primeiro em sua obra crítica, As Cartas Chilenas, poemas de versos brancos, ou seja, sem rima, críticos ao governo de Vila Rica. Já sua obra lírica, Marília de Dirceu, contará em sua primeira parte o amor do eu lírico por sua amada Marília. Já na segunda, escrita durante a prisão do autor, há uma mudança de tom. O eu lírico é colocado, assim como o autor da obra, numa cela, distante de sua amada. Triste, recorda-se dos momentos felizes vividos ao lado dela. Outros poetas do período são Cláudio Manuel da Costa, autor de temática preferencialmente bucólica, e Silva Alvarenga, de obra marcada pela musicalidade. Por fim, merece consideração a poesia épica, de inspiração camuniana, de Frei Santa Rita Durão, autor de Caramuru, poema heróico que conta a história de Diogo Álvares, patrono da Bahia. Cabe também destaque a Basílio da Gama, escritor de O Uruguai, poema em homenagem ao Marquês de Pombal, e que denunciava a presença jesuíta no Brasil. Nos dois casos, surge a figura heróica do indígena brasileiro, posteriormente desenvolvida pela estética romântica. Aqui, entretanto, esse heroísmo ainda é coadjuvante. O papel central ainda cabe ao branco europeu. Esse foi o podcast da Litera, disponível nos aplicativos Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast, Castbox, entre outros, nos quais você consegue seguir a gente e assim não perder nenhum novo episódio. E aí, gostou do conteúdo? Conta pra gente em nossas redes sociais. Eu sou o professor Vitor Valente, diretor da Litera, e até o próximo episódio.